um profeta que viu até mesmo fogo cair do céu, naquele confronto com os profetas de Baal, e são histórias incríveis que estão ali na Bíblia. Mas a palavra de Deus não é um livro de história. A palavra de Deus é um livro de vida, de revelação. E tudo que está acontecendo aqui, todas as coisas que aconteceram no Velho Testamento, elas são sombras das realidades do Novo Testamento. Você vai ver o que aconteceu ali, mas as revelações espirituais por trás dessas histórias é que podem nos levar a viver uma revelação daquilo que é realidade hoje na nossa vida. Eliseu é o sucessor de Elias, e Eliseu, incrivelmente, realizou o dobro de milagres que Elias fez, exatamente o dobro. E a minha primeira pergunta para você nessa noite é: você realmente deseja receber uma unção dobrada? Você realmente deseja que Deus dobre a unção na sua vida? Como não deveria ser apenas um título de um jejum, mas sim um anseio do nosso coração. Esse homem aqui, Eliseu, recebeu uma porção dobrada. Ele fez o dobro de milagres. O nome de Elias e de Eliseu já começa daí, e você começa a compreender aqui a diferença. Elias é formado por duas palavras: Eli, que significa meu Deus, e Yah, ou Yahvé. Portanto, Elias significa meu Deus é Yahvé. Yahvé. Desliga a boate aí, gente. E o nome de Eliseu significa meu Deus é Yeshua, meu Deus salva, é o Salvador. Portanto, Elias, ele representa a mentalidade do julgamento. Elias é o profeta que representa a mentalidade da lei. Grave isso. E Eliseu é aquele que tem a mentalidade da graça. Eu gosto disso, porque é necessário que, a Bíblia fala que nós devemos renovar a nossa mente, para que possamos conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Enquanto a sua consciência ainda está presa, talvez em anos de religião, de conceitos religiosos, enquanto você ainda não consegue estar completamente livre de uma mentalidade de um Deus de troca, de punição, de cobrança, você não consegue provar e experimentar de um fluir dobrado da unção de Deus. É necessário que as verdades do Evangelho quebrem toda a mentalidade de religião da sua vida, definitivamente. Você ore por isso. Fala: Senhor, eu não quero pensar mais como eu pensava antes, mas eu quero que a palavra do Senhor seja viva, seja poderosa, seja como uma espada afiada de 2 gumes, que separa o espírito da alma, a lei da graça, que quebra as cadeias dos antigos pensamentos que eu tinha a respeito de quem é Deus para mim. Agora eu entendo que o Senhor é o meu Pai, que me ama, que não me deixa, que nunca me abandona, mas que está comigo. E é nessas verdades que vão sendo trocadas na sua mente, que vão ser o fundamento para que a revelação de ter uma mentalidade de filho, se relacionando com um pai, que vai te levar a poder acreditar e crer na graça de Deus. E Eliseu, ele representa essa mentalidade. Elias, da mentalidade crítica, condenatória. Se você olhar a história de Elias, ele era um homem que vivia isolado, sozinho, exatamente como os legalistas. Não se misturam. Mas ele tinha essa mentalidade de julgamento. E quem tem essa mentalidade de julgamento sempre se mantém longe das pessoas. Ele estava sempre sozinho. Eliseu não. Eliseu, sendo uma figura da graça, ele sempre, se você olhar a história dele, ele estava sempre no meio do povo, fazendo bem, fazendo milagres, assim como Jesus. Porque a graça de Deus, ela vem não apenas para que você seja abençoado, mas para que você também se torne uma bênção. Quem flui na graça de Deus tem prazer em abençoar pessoas, tem prazer, e Deus libera favor para você. Domingo
Uma moça me procurou depois do culto, tão aflita, com a situação da morte do pai dela, angustiada há muito tempo, talvez assim até um pouco chateada, talvez com Deus, aquela coisa toda, não entendia. Mas é tão precioso quando você vê a graça de Deus fluindo para abençoar a vida de alguém, libertar de uma mentalidade legalista, trazer paz ao coração. Deus quer fazer isso na sua vida e através da sua vida. E esse era Eliseu. Você sabe, grande parte da mentalidade de Elias era uma mentalidade de julgamento e com razão, porque naquela época eles estavam debaixo da lei. E Israel adorava outros deuses. Mas diferente de Elias, Eliseu, assim como Jesus, não veio para trazer julgamento, não vim para condenar, não vim para destruir a alma do homem. Jesus veio para salvar. Ele que disse isso. As pessoas querem que a gente pregue condenação, mas Jesus falou: eu não vim para destruir o homem, eu vim para salvar, eu vim para levantar, não para destruir, não para abater. Eu sempre falo, às vezes para os pastores, mesmo quando nós temos que corrigir alguém, disciplinar alguém, exortar alguém, eu falo: faça no espírito de amor, no espírito de alguém que se importa com quem está sendo disciplinado. O pai disciplina os filhos que ele ama. A disciplina precisa ser feita por amor ao outro. Quem está me entendendo? Até nesse momento, a graça move no nosso coração. Como você sabe, ela não é boazinha, mas ela é boa, porque ela está sempre focada em abençoar a vida das pessoas. A Bíblia diz em Tiago 5,17, que não choveu sobre a terra durante 3 anos e 6 meses, quando Elias era o profeta. E é interessante que, paralelamente a isso, Jesus ministrou 3 anos e 6 meses antes de morrer na cruz. Mas enquanto ele esteve aqui, foi um tempo de grande chuva e de grande graça, trazendo cura, trazendo vida, trazendo libertação. Por que não houve a chuva? A chuva na Bíblia é bênção, é favor, é graça do céu. Por que não houve um derramar de graça no tempo de Elias? Por causa da mentalidade da condenação. Não houve orvalho como chuva durante 3 anos e meio. Na Bíblia, em Provérbios capítulo 19, verso 12, diz que o seu favor é como o orvalho sobre a relva. Seu favor é essa chuva que desce, é o mover do Espírito que vem, é a graça de Deus que é derramada sobre a nossa vida e a nossa cabeça. Fala do Espírito Santo. Não houve mover do Espírito naqueles 3 anos e meio, porque o Espírito Santo não pode se mover debaixo de condenação, porque ele não veio para nos condenar, ele veio para consolar, ele veio para ajudar, para levantar, para remover o fardo e a angústia. Os 3 anos e meio que Jesus esteve aqui, foi um tempo de orvalho. E essa é o ambiente que nós desejamos que você possa provar na sua casa. Deus não deseja que você viva uma vida de sequidão, apesar desse mundo ser um deserto. Mas a vida da igreja é um oásis, porque o orvalho e a chuva do céu estão sobre a nossa cabeça. Nós podemos desfrutar, irmãos, o que o mundo não pode desfrutar, porque no nosso meio existe uma mentalidade de perdão, de amor, de graça, de favor, e isso pode trazer refrigério para a sua alma. Você não precisa viver aflito por coisa alguma, porque a graça de Deus te basta. A mão dele está estendida, seus ouvidos não estão tampados para que não possa ouvir, seus braços não estão encolhidos para que não possa salvar. Muito pelo contrário, aquele que não negou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todo esse orvalho da unção do Espírito? Certamente a graça para você ser curado, a graça para você ser liberto, a graça para você prosperar, a graça para que o seu casamento possa voltar a valer a pena, e tudo isso é a unção de Deus, por causa de uma mentalidade de um Deus amoroso, que está movendo entre nós para multiplicar a unção no nosso meio. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Isso é poderoso. O ministério de Jesus foi assim. Interessante que no final
dos 3 anos e meio de Elias, houve um fogo que caiu sobre o Monte Carmelo. Mas mesmo nessa comparação, nós também podemos ver a graça de Deus no ministério de Jesus, porque no final do seu ministério, a ira de Deus também foi derramada na terra, mas dessa vez, para pagar a conta definitiva, foi derramada sobre o sacrifício, o Cordeiro de Deus que foi morto. Lá na cruz, o fogo caiu, mas não para executar juízo sobre os homens, mas para pagar a conta dos homens, para que nós pudéssemos agora nos achegarmos ao Senhor com ousadia. O fogo caiu sobre Jesus, porque Ele tomou o nosso lugar, tomou os nossos pecados, sofreu a ira de Deus, para que você não tenha mais medo de Deus. Toda a ira de Deus já foi derramada naquele dia, lá na cruz. Não há mais ira para você. Fique em paz. Se você está em paz com Deus, você pode estar em paz com você mesmo. Muito bem, veja, os profetas naquela altura não tinham sucessor. Elias e Eliseu é uma exceção. Deus, quando morria um profeta, Deus podia levantar outro em qualquer lugar. Mas aqui há uma exceção, porque Eliseu é o sucessor de Elias. E eles aparecem justamente, como eu disse para você, no momento muito importante e terrível da nação de Israel. E na vida de Eliseu nós encontramos alguns milagres impressionantes, porque, por exemplo, um deles, onde os ressuscitam um morto. Eliseu fez 14 milagres, Elias 7, e mais um dos milagres de Eliseu foi quando ele estava morto, e enterraram um homem em cima dos seus ossos, e quando aquele homem morto tocou nos ossos de Eliseu, ele viveu, porque até na morte do profeta tinha vida, porque Eliseu é um tipo de Cristo, que na sua morte liberou vida, vida para mim, vida para você, vida para todos aqueles que tocam nele. Se você tocar no Senhor, por causa da morte de Cristo na cruz, da obra consumada, essa noite ainda você pode receber dessa vida. Ele entrou na morte, para que eu e você pudéssemos entrar na vida, assim como o profeta Eliseu, que até na sua morte fluiu nessa vida. A morte de Cristo gera a vida que flui da cruz. O milagre só acontece quando nós tocamos nele. Mas o que eu quero dizer agora para você então, é como que Eliseu pôde receber essa porção dobrada. Qual foi o caminho que ele percorreu com Elias, e que levou ele a receber uma unção dobrada, que é o que nós desejamos também receber hoje. O Senhor tem uma unção dobrada para você, acredite nisso. Isso não é para pastor ou alguém especial, é para todos aqueles que anseiam, que estão debaixo da nova aliança, que estão debaixo dessa promessa. Mas pastor, se é para todos, porque não todos recebem? Porque há uma mentalidade errada, que estabelece uma fé errada e que bloqueia a crença necessária para receber a unção multiplicada. Mas aqui a gente vai encontrar o que aconteceu. Acompanhe comigo a leitura em 2 Reis, capítulo 2, verso 1. Olha o que a palavra de Deus diz. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos.
aleluia. Eles passaram por 4 lugares. E esses 4 lugares significam quatro revelações. 4 verdades que eu e você também precisamos passar. Esse caminho foi o caminho que Eliseu percorreu atrás de Elias, para no final receber a unção dobrada. E eles são sombras de verdades espirituais da nova aliança, que eu e você precisamos passar também. E o primeiro lugar que a Bíblia fala que ele foi Gilgal. O que significa a palavra Gilgal? Josué capítulo 5, verso 9, responde. A Bíblia explica a Bíblia. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, a vergonha de ser escravo, de viver uma vida miserável, oprimida, debaixo das mãos de Faraó, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Então, Deus está estabelecendo essa cidade num lugar onde ele tiraria o opróbrio. Quando o povo de Israel entrou em Canaã, o primeiro lugar que eles chegaram foi Gilgal. A palavra Gilgal, em hebraico, significa rolar para fora. Mas rolar o que para fora? O que a Bíblia acabou de nos mostrar. E foi nesse lugar, eu vou tirar a vergonha que vocês carregaram do tempo que vocês eram escravos. Por isso, a primeira coisa que precisa acontecer na sua vida, para que você tenha fé, para receber a unção dobrada, é viver uma mentalidade livre da condenação e da culpa. Viver uma mentalidade lembrando que você não é mais escravo. Você é filho, filho amado, e não tem que viver envergonhado de coisa alguma, porque você não está apenas perdoado, você está justificado. Na sua morte você foi perdoado, mas na sua ressurreição você foi declarado inocente diante de Deus. Não há mais culpa, não há mais condenação, não há passado, e você pode andar como um filho que você é, sem permitir que o inimigo traga culpa ou acusação para você. É necessário que você pratique essa mentalidade todos os dias. Às vezes a gente acorda de manhã, não sei se você, com certeza você passa por isso também, e sem motivo algum parece que te dá uma angústia, parece que tem alguma coisa errada. Já sentiram isso? É condenação, é o inimigo tentando colocar vergonhas, te envergonhar, te condenar. É necessário que a cada manhã você levante as suas mãos e declare: eu sou justiça de Deus em Cristo, eu sou declarado inocente no Senhor, não vou viver envergonhado, porque eu não recebi o espírito da escravidão para viver outra vez atemorizado, mas eu recebi o espírito da filiação, baseado no qual eu clamo: Abba, Paizinho. Você é filho, para de mendigar. Deus não tem migalhas para você, Deus tem o pão inteiro. Qual que é o problema? Porque muitas vezes falta ousadia para pedir a unção dobrada. Por que falta ousadia para receber tudo aquilo que Deus tem? Por causa da vergonha. A vergonha paralisa a sua fé. E por que tem vergonha? Porque o inimigo mostra o seu pecado, expõe o seu erro, e você aceita a condenação. E quando você aceita a condenação, você se sente envergonhado. É como alguém que está devendo. Se você deve para alguém, você tem vergonha de encontrar. Aquela pessoa entra por esse corredor, você sai por esse, porque está uma dívida entre vocês, e você está com vergonha disso, e as pessoas estão sabendo. Mas aquilo que o sangue paga não tem mais registro diante de Deus. Você não precisa mais viver envergonhado. Não importa o que você fez no seu passado, importa o que Cristo fez no passado, lá na cruz. O que você fez não é maior do que o que Ele fez. Os seus pecados são as suas obras, mas a morte na cruz é a obra dEle. E a obra dEle é suficiente para apagar o seu passado. É por isso que a Bíblia diz que os que estão em Cristo são novas criaturas. As coisas velhas e antigas já passaram.
Deus não olha o seu passado para determinar o seu presente, o seu futuro, e você também precisa esquecer isso. E levantar a sua cabeça e viver em novidade de vida, como alguém perdoado, consciente de perdão, não consciente de pecado. Isso vai liberar fé, para você crer na unção, amém? Esse é o primeiro lugar que eles passaram. Você não pode receber nada de Deus sem a fé, e você não tem fé, enquanto você fica debaixo disso. O irmão me contou, hoje ele é um dos maiores representantes, ele tem uma empresa de tecido, uma das maiores, ele me disse que hoje ele é o maior distribuidor de tecido do país. Ele está na igreja há 6 anos, chegou na igreja com um carro de 40 mil reais, pastor. E ele fala que ele trabalhava para uma pessoa, aprendeu nisso, mas daí quando ele foi mandado embora, e ele chegou na igreja, mas a vida toda o pai dele dizia: você não vai dar nada na vida, você não presta nem para fazer sabão. Era isso que o pai dele dizia para ele. E aí quando ele ouviu isso o tempo todo, e quando ele chegou na igreja e ele começou a ouvir o evangelho da graça, ele começou a acreditar que ele podia sim alguma coisa. E ele foi compartilhar com o pai dele que queria abrir uma empresa e falou: você vai quebrar em 3 meses. Veja, talvez como ele, você também a vida inteira ouviu pessoas dizendo que você não vale nada, que você não é capaz de coisa alguma, que você é burro, que você é incompetente, que nada que você faz dá certo. É necessário fazer calar essas vozes, porque aquela mulher, aquele homem que ouviu isso a vida inteira morreu, e agora existe um novo homem, uma nova mulher estabelecida em Cristo. Agora você tem a mente de Cristo, você tem a sabedoria do alto, você é ungido, você tem o Espírito Santo a seu favor. Você não é árvore que foi plantada no meio do mato, você é árvore plantada junto à corrente das águas, e no devido tempo você dá o seu fruto, a sua folha não murcha, e no ano da sequidão você não deixa de frutificar, e tudo que você colocar nas suas mãos vai prosperar, porque o Senhor é contigo. Essa é a verdade a seu respeito. Creia nela, ouça o que o seu pai está falando com você. Não há nada mais humilde do que aceitar o que Cristo fala a seu respeito. A segunda cidade foi Betel, pelo princípio da primeira menção, Gênesis capítulo 12, verso 8. Betel é o lugar onde Abraão edificou um altar. Aqui no verso 8 diz: passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda. Ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente, ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. O que é esse lugar? Betel significa casa de Deus. E esse foi o lugar onde Abraão estabeleceu um altar. Portanto, é um lugar de comunhão com o seu pai. Veja, se você tem vergonha, veja que uma cidade depende da outra. Se você se sente envergonhado por causa do seu passado, você não tem ousadia para ter comunhão com o seu pai, na casa dele. Casa fala dessa intimidade. São pessoas que sabem que Deus é o seu pai e que, portanto, têm comunhão livre de culpa e de condenação, é que podem receber a herança do favor, da unção dobrada e multiplicada na sua vida. Você agora é filho, e uma vez que a vergonha foi removida, que você seja livre para se aproximar. Muitas pessoas não conseguem orar, e talvez você é condenado por isso, você não tem disciplina, você não ora, você não crê. Mas às vezes a razão pelo qual você não ora é porque você tem medo de se aproximar, porque você não sabe se Deus está bem com você. Mas uma vez que você está em Cristo, Deus está bem com você. Um novo e vivo caminho foi aberto pelo sangue, para que você possa se achegar com ousadia e ter comunhão em Betel com seu pai. Na lei, Deus falou para Moisés: não se aproxime, tire as sandálias, esse lugar é santo. Você não pode se aproximar, o pecado te impede de ter comunhão. Mas na nova aliança, mesmo o filho pródigo pôde voltar para casa e ganhar um calçado para estar na presença do Pai. Você pode, e é nesse lugar da comunhão com Deus que você pode receber o favor, a unção do Senhor. Chegue a Ele com ousadia, porque é nesse lugar que você vai receber. Amém, irmãos? Veja, depois a Bíblia fala que
Terceiro lugar foi Jericó. Jericó foi a primeira cidade que eles conquistaram dentro de Canaã. Portanto, Jericó significa as primícias. Foi a primeira. E Deus falou para eles: olha, tudo que vocês conquistarem nessa primeira cidade é meu. Vocês não peguem nada dos despojos. Todas as outras cidades serão de vocês. Mas essa é a primeira, é minha. Não é porque Deus precisa de nada, mas é que Ele estava ensinando um princípio para eles e para nós. Acã, infelizmente, pegou, e foi terrível o que aconteceu com aquele homem, porque tocou no que não era, naquilo que não era dele. Tudo é do Senhor, toda a conquista é dele. Mas quando ele diz, não pegue nada da primeira cidade, ele estava dizendo, coloque a mim em primeiro lugar. Primícia é reconhecimento de quem é primeiro lugar na sua vida. Por isso que o dízimo representa as primícias, é a primeira parte da sua renda. Por quê? Porque você está reconhecendo quem é a sua fonte. Não diga no teu coração, o meu braço me enriqueceu. Porque Ele é o Deus gracioso que nos dá força para enriquecer. E sem Ele nada podemos fazer. Ele é a nossa fonte. Você sabe quem é que recebe a unção dobrada? É aquele que coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Porque reconhece que Ele é a sua fonte. Reconhece que sem Ele nada podemos fazer. Alguém pode dizer, não, tem muita gente que faz muita coisa sem Deus. Pois é, mas tudo aquilo que é feito sem Deus diante dEle é nada. E não prevalece, não permanece. É frustrante, é pesado. Querido, coloca o Senhor em primeiro lugar no seu caminho. E você vai descobrir que pouco tempo na presença dEle vale mais do que muito tempo em qualquer outro lugar. Coloca Deus em primeiro lugar no seu casamento, na sua vida financeira, na sua liderança. Coloca Deus na frente, na sua saúde. Antes de procurar o homem, se ajoelhe diante do seu Pai. Abra o seu coração. Fala com Ele. Eu sempre digo para as pessoas, olha, talvez você não consiga orar. Então ore para falar para Deus que você não consegue orar. Tudo você pode falar com o Senhor. E quando Ele é o primeiro na sua vida, Ele é honrado. E quando Ele é honrado, você recebe honra. A unção, ela vem na vida daqueles que honram a obra de Cristo na cruz. Por que eu vou colocar Deus em primeiro lugar? Porque eu reconheço que Ele é a minha fonte, que é dEle que vem tudo que eu preciso. Mas às vezes, como nós compartilhamos ontem, muitas vezes o mundo tem nos distraído com tantas coisas. Corremos de um lado para o outro, tentando resolver tantas coisas, como Marta que estava ali querendo servir. Mas o Senhor diz que Maria escolheu a melhor parte. Você fala, pastor, mas não é melhor dar do que receber? Para homens, para Deus não. Maria fez Jesus se sentir muito mais Deus do que Marta, porque Ele é Deus, Ele tem para dar, nós somos homens, estamos aqui para receber. E quando nós nos assentamos e colocamos Ele em primeiro lugar, nós o honramos, e quando nós o honramos, a graça de Deus flui, porque colocar Deus em primeiro lugar é reconhecer a sua incapacidade de viver sem Ele, e isso é um ato de humildade, e a graça escorre para aquele que se humilha. Quem não coloca Deus em primeiro lugar, em outras palavras, está dizendo que é capaz de ir sem Deus. Mas não se esqueça, o grande erro do homem foi comer da árvore do conhecimento, porque ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele estava dizendo, eu sou capaz de ser homem sem Deus. Mas não é, porque sem Ele nada podemos fazer. Que Ele seja o primeiro lugar na nossa vida. Amém? Olha, e a último lugar, a Bíblia fala que eles foram ao Rio Jordão. Então, eles chegaram ao Rio Jordão. Há uma diferença, eles passaram pelo Mar Vermelho. E agora, eles foram ao Rio Jordão. Tanto o Mar Vermelho quanto o Rio Jordão apontam para a obra da cruz. O Mar Vermelho eles cruzaram quando estavam saindo do Egito. É a libertação do pecado. Mas o Rio Jordão estava tirando eles do deserto para entrar em Canaã. Portanto, ela é uma libertação da lei. É aqui que a gente tem que deixar a lei para trás. É uma decisão. Veja, a experiência do Mar Vermelho
não tinha muita opção, porque diante estava o mar e atrás estava Faraó. Eles estavam pressionados, tinham que ir, não tinham outra saída. Mas o Rio Jordão é diferente. Muitos, inclusive, não quiseram ir e morreram no deserto. É muito triste quando Deus tem Canaã para o seu povo e muitos crentes, porque insistem em viver um sistema de troca com Deus, vão morrer no deserto. Por quê? Porque Jordão é uma opção de fé que você faz. Se você não quiser, não precisa atravessar. Se você não quiser, você pode continuar tentando agradar a Deus na sua força. Se você não quiser, você pode continuar tentando uma troca. Mas se você crê na bondade e no amor de Deus, você vai cruzar o Rio Jordão. E é nessa hora que você vai entrar para a vida abundante. Canaã não é o céu, tinha inimigos lá, mas é o lugar da vida espiritual vencedora. Jordão significa aquele que desce. Portanto, ele é o lugar de humilhar. Deus dá graça ao humilde, mas resiste ao soberbo. E o humilde é aquele que reconhece: eu preciso da graça de Deus, eu preciso do favor de Deus. O humilde é aquele que rejeita a justiça própria, rejeita a mágoa, ressentimento e amargura. É aquele que sabe que não merece, mas recebe pela fé a si mesmo. É esse que está cruzando o Rio Jordão, que pode receber a porção dobrada dentro de Canaã. Decida hoje, irmão, viver exclusivamente na dependência do favor imerecido de Deus na sua vida, da graça de Deus. Ela te basta, ela é tudo o que você precisa. E se você atravessar este lugar e decidir viver uma vida que não está mais baseada na troca, você vai experimentar. E para encerrar, a Bíblia fala que Eliseu faz um pedido para Elias. Aqui em 2 Reis, capítulo 2, verso 8, a Bíblia diz: então, Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça. Uau! Antes que eu seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Aleluia! Uau! Que pedido ousado! Você tem coragem de pedir para o Senhor hoje uma unção dobrada do seu espírito? É um pedido grande. Faça pedidos grandes para Deus. Esse foi um pedido ousado. E Elias respondeu para ele no verso 30 do capítulo 2 de 2 Reis. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Aí ele colocou a condição: todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou uns do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou em duas partes. Elias colocou uma condição: se você me vir, quando eu estiver subindo, você vai receber a unção dobrada. Olha para cá. Da mesma maneira eu te digo hoje, se você prestar atenção, todo o tempo, cada dia que nós pregamos aqui no jejum, a cada domingo, nós temos um ponto central, nosso encargo, é que você veja Cristo. Todo o nosso trabalho é pintar a cada domingo um retrato de Cristo para você, para que você descubra que Ele não é aquele Deus distante e irado, mas é um Pai próximo e amoroso, para que você se lembre que você está perdoado e justificado, e que Deus está pensando coisas boas para você, para que você compreenda que tudo está feito e realizado através da obra da cruz, e não tem mais nada que o nosso braço tenha que fazer, e possamos viver nesse descanso, como foi falado, também nesses dias, para que você compreenda que o reino de Deus é a justiça de Cristo, a paz que vem da revelação de que eu sou justo, e a alegria no Espírito, que é o resultado dessas verdades.
E quem anda com o Senhor dessa maneira agrada Ele, é aprovado pelos homens. Mas tudo está fundamentado em ver Ele. Se você não conseguir enxergar Cristo na sua essência, você não pode receber a porção dobrada. Deixa eu dizer algo para você, olha para cá. Você se torna semelhante àquele que você contempla. A Bíblia diz que quando nós olhamos para Ele, o contemplamos como que por um espelho, a sua imagem. E somos transformados de glória em glória. Você olha, e o espelho é Cristo. E a sua imagem reflete em nós. Alguém fala, pastor, mas por que alguns não estão sendo transformados? A minha pergunta é, você pode me dizer, amém, você está contemplando a Cristo? Sim, mas qual Cristo você está vendo? O da religião? Ou da graça de Deus? Se você ver o Cristo, que é a graça, a pessoa dele, essa verdade vai tomar conta do seu coração. Pastor, como eu sei que eu vi? Com o resultado que Eliseu clamou. Ele disse o quê? Meu pai, meu pai. No original está Abba, Abba, Abba. Aqueles que viram a graça o chamam de pai, porque não receberam o espírito de escravo, receberam o espírito de filho. Se você ainda não consegue chamar Deus de paizinho, é preciso orar para que a graça de Deus abra os seus olhos e você avance na revelação. Que você se veja como esse filho, herdeiro dessa unção. Deus tem isso para você. Eliseu gritou, meu pai, meu pai. E essa é a verdade final. Nós temos esse pai, com ele nos relacionamos. A única vez que Jesus chamou Deus de Deus foi na cruz. Todo o tempo ele só o chamou de pai. A única vez foi na cruz, quando ele disse, meu Deus, por que me desamparastes? Ele gritou, meu Deus, por que me desamparaste? Para que hoje, como Eliseu, você possa dizer, meu pai, como me amastes. E nessa hora você pode receber da unção dobrada do Espírito. Fique de pé onde você está. Vamos orar, querido, para que hoje os nossos olhos se abram para ver Cristo. E nós possamos desfrutar dessa porção, dessa unção dobrada. Que a vergonha seja lançada fora da sua vida. A culpa, a acusação e a condenação. Que você possa restaurar esse lugar da comunhão com Ele. Desfrutar da sua presença, que você possa hoje, nesse dia do jejum, decidir colocar o Senhor em primeiro lugar, em tudo da sua vida. Olha para cá, não tenha medo de falar com Deus sobre nada, não tenha medo da vontade de Deus. Tem gente que talvez está apaixonado por alguém, fala e está com medo de perguntar para Deus se é a vontade de Deus, que case com ela. E se Deus falar que não é, pastor? Não, a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável, não tenha medo. Ele tem o melhor para você. Abra o seu coração para fazer dele o primeiro lugar. E decida deixar a lei para trás. Cruzar o Rio Jordão em humildade, reconhecendo que você precisa dele e entrar na graça. Lembra, hoje é dia de você clamar, Abba, Pai. Se você tem liberdade, se ajunte com mais 2 ou 3 irmãos. Vamos orar por isso. Vamos invocar o Senhor e dizer, Abba, Pai, Tu és o meu Pai. Nessa noite nós lançamos fora a vergonha. Nós queremos nos achegar com liberdade na nossa comunhão. Colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, nossa casa, nosso casamento, nossa liderança, nosso trabalho. Decidimos deixar toda a mentalidade do legalismo, da religião. Decidimos ter a nossa mente renovada e cruzarmos o rio para viver inteiramente na graça de Deus. Espírito Santo, nós oramos nessa noite. Queremos a porção dobrada. Mostra-nos a Cristo. Abre os nossos olhos para que nós possamos clamar, Abba, Pai. Para que pelo Espírito possamos clamar, Abba, Pai. Papaizinho, possamos sentir o toque do seu amor, do seu favor. Oh, Espírito Santo, vem nessa noite para derramar a unção dobrada.
Vem nesta noite abrir os nossos olhos para enxergarmos a obra da cruz, para vermos Cristo, o ressurreto, aquele que nos ama. Oh Espírito Santo, vem hoje, vem liberando desta porção dobrada do Teu Espírito, vem liberando hoje da unção do Senhor, sobre a cabeça de cada um dos meus irmãos, sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada um de nós. Verdadeiramente queremos a porção dobrada, queremos a unção, e por isso nessa noite lançamos fora a culpa, a acusação, a condenação, a vergonha do passado. Cremos que somos justificados em Cristo, a nossa vida está lavada pelo Teu sangue, e por isso nós podemos nos aproximar com ousadia e fazer do Senhor o primeiro lugar na nossa vida. Decidimos, Senhor, abandonar a mentalidade da escravidão, do legalismo e da religião, e nos relacionarmos com aquele que é o Abba, o nosso paizinho querido. Vem Espírito e abraça-nos nessa noite, como o Senhor abraçou Cornélio e a sua família, ao ouvirem a respeito do perdão dos seus pecados. Faz isso hoje, e vem abraçar os Teus filhos, para que nós possamos receber esta unção dobrada. Por um instante, junto com o seu irmão, comece a liberar sobre ele a unção dobrada do Espírito. Fala: Senhor, derrama a porção dobrada no meu irmão. Ore por ele, ore por isso agora. Peça ao Senhor que derrame a porção dobrada na sua casa, no seu casamento. Peça a porção dobrada do Espírito Santo na sua vida.